Tudo bem? Mais uma pílula cultural aqui e hoje nós vamos falar de educação patrimonial. Bem, educação patrimonial ou alfabetização cultural é um processo formativo de aprendizagem que leva a sociedade a conhecer o patrimônio cultural, bem como a história e os processos culturais que construíram esse patrimônio, que construíram essa ferramenta de apropriação da identidade. Esse processo de alfabetização cultural se dá pelo contato direto, pela experiência, com evidências históricas materializadas, por exemplo, prédios históricos, com manifestações culturais que expressam o jeito de ser, viver e fazer da sociedade. E essas evidências, elas representam, elas trazem a informação das múltiplas formas e da diversidade que forma um povo, uma comunidade, uma sociedade. A importância da educação patrimonial, que ela permite o conhecimento, a valorização e a apropriação da herança cultural, permitindo o melhor uso dos bens culturais para a produção de novos conhecimentos e para um processo contínuo de criação cultural. Quando se fala aí patrimônio, herança cultural, porque patrimônio é isso mesmo. É todo esse valor histórico, simbólico que os antepassados nos deixaram. E essa herança cultural, esse valor, esse patrimônio, ele é formado por bens culturais. Bens, vamos entender bens como valor mesmo. Só que não é um valor econômico. É um valor de memória, é um valor de história. Bem cultural são costumes, são tradições, são documentos antigos, são edificações, são espaços que registraram a memória de uma sociedade, de uma coletividade, que carregam em si todo um processo de formação de um povo. Isso que é patrimônio, e esse patrimônio é formado por esses bens culturais. Uma música, um pergaminho, uma fachada de um prédio, um jeito de ser e fazer tradicional de uma comida, um ritual antigo. Isso tudo é bem cultural dentro desse contexto, dessa herança, desse valor e desse patrimônio construído pela sociedade, pela cultura. E o conhecimento desses bens culturais, desse patrimônio, é indispensável para a valorização e preservação pela sociedade dessa história, dessa memória, o que fortalece a identidade, assim permitindo o melhor processo de proteção, de preservação, de divulgação e para reprodução para os mais jovens do que foi aquele processo, aquele momento em que a história e a memória foi construída, que construiu essa identidade toda dessa sociedade. A alfabetização cultural, o patrimônio cultural, o estudo dele, a educação patrimonial permite que as pessoas façam uma melhor leitura do mundo que a rodeiam, do mundo que estão inseridos, da apropriação das formas de ser e da diversidade, fazendo que você encontre o seu lugar de pertencimento e afirmação de sua identidade e proteção da sua história e de sua memória. A educação patrimonial ou a alfabetização cultural, ela reforça a autoestima, levando à valorização da cultura como múltipla e plural, como uma ferramenta de combate a qualquer forma de preconceito ou estigmatização, porque ela leva à compreensão das diferenças dos locais, territórios, povos e indivíduos, fazendo assim como um instrumento de inclusão, de apropriação e de uma leitura mais humana do mundo. Por isso que se diz, fazer cultura e viver cultura é encantar. E o encantamento está no fato de transformar pessoas. Os 4 pilares da educação patrimonial para o processo mais básico de aplicação é observação, exploração, registro e apropriação. A observação é esse contato inicial, é conhecer, é ver prioritariamente, primeiramente, que tipo de bem cultural é esse. A exploração é se aprofundar em pesquisas, em questionários, em vivências, em experiências. E o registro, que é a produção de conteúdo, seja por fotografia, seja por filmes,
sejam eles por mapas, sejam eles por gravuras, é registrar o momento exato que a prática cultural está acontecendo, seja ela material ou imaterial. E, por fim, a apropriação é fazer uma análise crítica, é vivenciar, reproduzir aquilo que foi conhecido e explorado. Uma dramatização de uma manifestação cultural, uma reprodução em gravura de uma fachada de um prédio histórico. Então, a educação patrimonial, ela basicamente pega dois grandes momentos: conhecer e recriar. No conhecimento você se apropria, você conhece. Na recriação você faz uma imersão. Para quê? Para poder criar processos de apropriação de forma a levar à proteção. Porque só se protege, só se cuida do que se ama e se conhece. E a educação patrimonial serve para isso: conhecer, para amar e proteger. Neto aqui, uma pílula cultural de hoje.